Olá, bom dia, segunda-feira, dia 3 de agosto de 2026. Sim, mais uma semana que se inicia, né? Cheia de expectativas, oportunidades e desafios. Gratidão a Deus por tudo isso. Uma frase para reflexão: o mal prega tolerância até que se torne dominante. A partir de então, ele procura silenciar o bem. Vamos pensar e refletir sobre isso também. E do projeto Leitura Bíblica Diária, da Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículos 12 a 21, que assim está escrito: O pecado entrou no mundo por meio de um homem só, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos já pecaram. Antes da lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existia a lei, Deus não leva em conta o pecado. Mas, desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram, como Adão, quando ele obedeceu às ordens de Deus. Adão era a figura daquela que havia de vir, mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um homem só, mas a graça de Deus é muito maior. E ele dá a salvação gratuitamente a todos, por meio da graça de um homem só, que é Jesus Cristo. Existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um homem só, porque, no caso do pecado, a condenação veio por causa de um pecado só. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam este perdão. E é verdade que por causa de um homem só, e por meio de seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um homem só, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá vida. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. A lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito a mais ainda. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. E essa vida é nossa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui então a leitura bíblica para essa segunda-feira, dia 3 de agosto de 2026. Participem, curtem, comentem e compartilhem. E também, em nome de Jesus Cristo, que todos estejam e fiquem bem, sob a graça, a bênção e a proteção do Senhor nosso Deus. Um forte abraço e até a próxima oportunidade.